Bom dia, paz do Senhor. Aqui quem fala com você é sua irmã em Cristo, Rosani Barassal. Pastor, temos duas perguntas aqui. NQI. Quero saber sobre o Ministério Pastoral Feminino. Temos base bíblica para ordenar pastoras? Essa pergunta é repetida frequentemente, mas nós temos que dizer, à luz da Bíblia, que a mulher, sem dúvida, é muito útil na igreja. Sempre em cada igreja, o número de mulheres é muito maior do que o número de homens. E elas têm muito trabalho para fazer, notadamente no campo das visitas, que elas podem atuar de modo muito especial. E dentro do próprio templo, há trabalhos que as nossas irmãs podem executar. Mas nós queremos dizer que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 15, ele diz que a mulher aprende em silêncio com toda sujeição, não permite que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia. Esse último versículo, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, não significa que a mulher que tem filhos, ela em si se salvará porque dá luz a filhos. Mas o versículo está dizendo que a ocupação central da mulher é cuidar nesse campo do ensino aos filhos que vierem e assim permanecer com modéstia na fé. Agora, está então dizendo o apóstolo Paulo que esta é a posição da mulher na igreja. E podemos dizer mais que a mulher que busca a liderança de ministério, de pastora, de bispa, de apóstola, como hoje modernamente se ouve, é o mesmo que a igreja estar sem o cabeça, que é Cristo. Ou seja, a mulher que é a figura da igreja passa a ser a cabeça do próprio corpo de Cristo. Então a Bíblia faz um paralelo no capítulo 5, versículos 22, 23 em diante, sobre a posição da mulher, sobre a posição do homem, e compara a mulher à igreja, e compara o homem à cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. De modo que se a mulher, que é a figura de igreja, passa a ser a cabeça, exercendo o ministério de pastora, ela é a cabeça do próprio corpo, que é a igreja, quando não é isso corretamente à luz da Bíblia Sagrada. De modo que a pergunta que é feita é esta. E nós encontramos, como temos dito em outras ocasiões, que quando há uma indicação do apóstolo Paulo para o exercício do ministério, ele diz: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, para ensinar. Então, apresenta
todo o texto no indicativo de ser um homem. O bispo, que seja marido, não coloca em posição inversa. Esse é o parecer da Bíblia, considerando também que o próprio Jesus tinha entre seus colaboradores muitas mulheres que o serviam. Mas na escolha dos seus discípulos, ele não incluiu nenhuma mulher. Isso é muito significativo, porque Jesus, que tinha mulheres que o serviam na mesma condição dos discípulos, que o acompanhavam nas suas viagens missionárias, por que não foram uma delas ou mais de uma indicadas para serem apóstolas? Não é essa indicação. De modo que essa é a posição da Bíblia. Pastor, o nosso irmão Ronaldo, ele faz uma pergunta. O rei Nabucodonosor conquistou e reinou porque Deus permitiu? Sim. Nós encontramos Daniel, quando foi chamado para interpretar as palavras que foram gravadas na parede do palácio por uma mão sem braço, e ninguém era capaz de interpretar. Então, a mãe do rei, ou a avó do rei, ela declarou ao rei Belsazar que no reinado havia um homem capaz para interpretar aquelas palavras. E o rei Belsazar chamou a Daniel. E Daniel veio. Então, diz no capítulo 5, o seguinte, a partir do versículo 18 a 20. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. Então aqui a palavra de Daniel ao rei Belsazar abordava a posição do seu pai, que no caso seria exatamente o avô, porque o rei Belsazar era filho de Nabonido, que por sua vez era filho de Nabucodonosor, daí ser avô de Belsazar, porém dava-se também o título de pai. Então, dizendo que Deus havia dado ao seu pai toda aquela grandeza e glória. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem ele queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a glória. Então, mostrando que Deus colocou Nabucodonosor e, da mesma forma, o tirou quando houve orgulho no coração dele. Então, Deus coloca, Deus tira. Qualquer pessoa que manifesta soberba, vaidade, pela posição que ocupa, vai cair antes do tempo, porque Deus não aceita esse orgulho humano. Pastor, mais uma pergunta. É bíblico dizer em oração ou ficar declarando eu determino, eu profetizo? Não. Essa posição é uma inversão de valores, de posição. A criatura se coloca no lugar do Criador e faz do seu Criador um tipo de servo dele. Então nós dizemos em qual momento nós vamos encontrar alguma passagem em Jó
que eventualmente ele pudesse dizer: eu determino. Ele, pelas circunstâncias, poderia ficar declarando: eu determino, eu não aceito essa doença, eu não aceito que tenha perdido todos os meus bens, como alguns repetem hoje frequentemente. Mas nada disso Jó fez. Jó conhecia o Deus vivo e tinha o espírito de quem ama e teme a Deus. E se nós convocássemos outros personagens da Bíblia Sagrada, Abraão, por exemplo, Moisés, José do Egito, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel, Mateus, Pedro, Paulo, João, Barnabé, Timóteo e tantos outros que com humildade, simplicidade, esperança e fé andaram diante do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas dizem no meio evangélico que eu devo determinar as bênçãos, determinar as curas, determinar a quebra de maldição, determinar que eu seja próspero financeiro, ou financeiramente falando, determinar que fulano, que fulana, que tal pessoa que vai viver ao seu lado, determinar o emprego que quer ter, determinar a casa que deve ter, determinar o carro, determinar a salvação de certa pessoa, e fica assim usando esta palavra repetidamente: eu determino, eu profetizo, eu reivindico. Ora, são expressões que não devem existir. Então aí está que a Bíblia recomenda que nós digamos, se o Senhor quiser, se Ele permitir que isso se dê, eu aceito, mas não dar ordens a Deus. E outros se utilizam da palavra profetiza, onde qualquer um profeta, o que quer e como quer, é só abrir a boca e profetizar, dizendo: eu profetizo as bênçãos, eu profetizo as curas, eu profetizo a quebra de maldição hereditária, profetizo que eu serei próspero financeiramente, profetizo que fulano de tal será a pessoa que vai viver ao meu lado, profetizo o emprego que quero ter, e vive nesta situação que não tem apoio bíblico, porque quando Jesus ensinou a orar, na oração do Pai Nosso, ele não esqueceu de dizer que nós devemos orar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se nós avançamos o sinal e começamos a determinar, então nós estamos nos sujeitando à vontade de Deus. E ela é a melhor para nós. Melhor para